Os jogos estão ficando chatos. Nos últimos anos, muitas pessoas vêm se perguntando por que os jogos estão ficando chatos. Ou será que não? Esse questionamento é muito comum na comunidade gamer, e várias razões podem explicar isso. Quando eu era pequeno, eu tinha um PlayStation 2 que tinha acabado de ganhar do meu pai. E eu jogava demais nele, cara. Eu jogava God of War, Resident Evil, Bully. E sempre jogava vários jogos diferentes que eu comprava no camelô. E eu acho que eu ainda tenho alguns jogos. Caso eu encontre, eu a mostro aqui para vocês. Mas de todas as minhas lembranças com esse console, eu não me lembro de nenhum jogo que eu tenha jogado que tenha sido ruim. Mas claro que existiam jogos ruins, mas eram muito raros de encontrar. Tipo, de 100 jogos, 2 ou 3 eram ruins. Já hoje em dia é muito mais comum. E atualmente de 100 jogos, 2 ou 3 são bons, sabe? Não sei se era por conta que quando eu era pequeno, qualquer coisa que eu via eu achava incrível. Mas eu, após ver a opinião de outras pessoas, eu percebi que eu não sou o único. Antes de ir para o vídeo, não se esqueça de se inscrever e dar aquele like sensacional que sempre me ajuda a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Um problema é que muitos desenvolvedores seguem fórmulas já conhecidas, o que faz com que os jogos, apesar de bonitos tecnicamente, percam a sua essência. Como por exemplo o Far Cry, que sempre segue a mesma fórmula desde o primeiro jogo. Outro ponto é o foco exagerado em gráficos. Às vezes a busca por gráficos mais realistas do que a própria vida real faz com que a diversão interativa seja deixada de lado. É importante lembrar que a aparência não substitui uma boa jogabilidade envolvente. Do que adianta um jogo ter os gráficos mais lindos, sendo que a história e jogabilidade do jogo são uma merda. Muitos jogos famosos contêm gráficos ruins, ou às vezes horríveis. Mas isso não o torna um jogo ruim. Muitas pessoas julgam o jogo só por conta dos gráficos e acabam nem jogando. Um bom exemplo é o Minecraft. É um jogo sensacional que marcou uma geração inteira, que ainda é muito jogado hoje em dia. Mas cá entre nós, os gráficos do jogo não são lá os melhores. Os bichos é tudo quadrado. Mas isso não o torna um jogo ruim. Muito pelo contrário, isso o torna um jogo único e especial. As microtransações e estratégias de ganhar dinheiro também têm impacto. Muitas vezes a busca pelo lucro prejudica a satisfação do jogador, resultando em experiências fragmentadas e frustrantes. O próprio design dos jogos às vezes é muito sacrificado em favor de estratégias que fazem mais dinheiro. Muitas empresas atualmente, ou todas, não ligam mais em trazer um jogo bom, com essência e que divirta os jogadores. Mas sim, elas se preocupam mais em lucrar, lançando jogos horríveis por preços que não valem a pena. Muitas vezes um jogo indie feito por uma empresa minúscula é bem melhor do que uma empresa grande que lança jogos apenas pensando no dinheiro. Narrativas rasas e falta de imersão são fatores que também contribuem para a sensação de que os jogos estão perdendo a diversão. Jogos que deixam de lado histórias profundas em favor de elementos visuais ou mecânicas simples. Muitos jogadores apreciam muito a história de um jogo, que às vezes parece que estamos assistindo um filme, mas infelizmente isso aos poucos está sumindo. Pouquíssimos jogos hoje em dia ainda mantêm uma boa história. Os caras nem se esforçam em trazer algo impactante. Às vezes só jogam você em um mundo aberto e se vira. E estão deixando de lado histórias e focando em coisas desnecessárias. E sem falar das comunidades dos jogos. A subida de comunidades tóxicas e a falta de colaboração entre jogadores online também são preocupações. As experiências multiplayers, que deveriam ser divertidas e cooperativas, muitas vezes é prejudicada por atitudes negativas, afastando os jogadores de uma experiência positiva. Enfim, essa é a minha opinião sobre como estão indo os jogos atualmente. Não sei se é porque eu estou ficando velho ou sei lá, cara. Caso você discorde de mim, deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se concordar, também comenta aqui. Até a próxima, valeu!